Fala pessoal, tudo beleza? Bora agora resolver a questão de número 116 da sua prova Enem 2024. Acompanhe comigo a leitura. Essa provavelmente deve ter sido, se não a pior, uma das piores do Enem 2024. Tudo bem? Questão trabalhosa, mas vamos analisar aí com calma. Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas L1 de 6 volts e 9 watts, tá? Então essas são as especificações. Vou até trocar de cor aqui, tá? Da lâmpada L1. Então 6 volts de tensão e 9 watts de potência. E L2 de 12 volts e 18 watts, né? O dobro. Ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Ele trouxe aqui na figura. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. Então você tem um fio resistivo. O que é isso, professor? Um fio resistivo? É um fio que possui resistência. Tá? É necessário que esse fio em paralelo tenha resistência, senão ele vai colocar essa bateria em curto, ok? Então esse fio QR tem uma certa resistência. E ele diz que 5 pontos A, B, C, D e E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. Ó. Então, são 6 segmentos de comprimentos iguais. E o último é R aqui. Aí ele fala, o circuito também tem um amperímetro com dois terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. Então você tem um terminal P e o outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Ou seja, esse terminal S ele vai vir em C, ou ele pode vir no D, ou ele pode ser conectado no E, entendeu? Essa chave ela pode ser conectada em qualquer posição. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá mudança na tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Claro, por quê? Se você conecta, por exemplo, no C, você vai ter que a resistência desse caminho aqui, a gente pode chamar isso aqui de Rx, vai ser igual a essa resistência desse caminho Ry. Isso vai causar uma mudança na distribuição da tensão. Porque se você conecta a chave em outro ponto, por exemplo aqui ó, no ponto D, você vai ter uma resistência também Rx e Ry, só que dessa vez o Rx vai ser uma resistência maior. Ou seja, o lado da resistência Rx vai consumir mais tensão, ok? Isso vai provocar uma mudança de distribuição de tensão aí para os outros equipamentos. Lembra também de um pequeno detalhe importante para essa questão. A segunda lei de Ohm é a lei que trabalha essa proporção entre resistência e comprimento de fios resistores, né, ou de resistores. Ela diz o seguinte, a resistência ela é proporcional, tá, ao comprimento do resistor. Ou seja, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Isso aqui é informação importante. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis, tá? Circuito ideal. E a figura ilustra o circuito. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potências elétricas fornecidas? Pessoal, vamos pensar o seguinte primeiro, antes de tudo. A lâmpada L1 tem uma certa tensão e potência de funcionamento. Para essa tensão e essa potência, qual é a corrente que passa pela lâmpada L1? Bora calcular. Lâmpada L1. Então, relembrando da expressão de potência, né, π, conhecida aí pelos vestibulandos, a potência da lâmpada 1 vai ser igual ao produto da corrente que passa pela lâmpada vezes a sua tensão. Então, a potência dela é de 9 watts, a corrente I1 a gente vai achar, e a tensão é de 6 volts. Portanto, a corrente I1 é 9 por 6, que é 3 meios, né? Ou 1,5 ampere. Essa aqui é a corrente que passa pela lâmpada L1. Então, por aqui deve passar 1,5 amperes. Ok. E na lâmpada L2? Bora fazer a mesma ideia aqui na lâmpada L2, tá? Lâmpada L2. Nós temos o seguinte. P2 é a corrente I2 vezes a tensão U2.
Então vamos ter a potência é 18 watts, a corrente é o que a gente quer e a tensão é de 12 volts. Portanto, a corrente I2 ela vai ser 18 por 12. E isso a gente já calculou, né? 18 por 12 é 9 por 6, que é a mesma conta da lâmpada L1, ou seja, 1,5 amperes. Tá? 1,5 ampere tem que passar pela lâmpada L2. Pessoal, agora vem a ideia principal da questão. Se essas lâmpadas estão, antes de se fechar a chave, né, elas estão em série, né, no mesmo caminho, vamos dizer assim, antes de se fechar aquele fio, para que a corrente que passa por L1 seja a mesma da que passa em L2, então a gente não pode deixar que essa corrente desça por esse caminho aqui, tá? Então a gente não pode deixar isso acontecer. Isso vai lembrar muito a questão de ponte de Wheatstone. Eu não sei se vocês se recordam, mas a ponte de Wheatstone, ela se enquadra nessa situação, tá? Geralmente nos livros você vê no meio dos resistores, né, um aparelho chamado galvanômetro, que é um medidor de baixas correntes, tá? Agora só relembrar aqui essa teoria de ponte de Wheatstone. Tá? Resistor R1, aqui resistor R2, tá? Aqui resistor R3 e aqui resistor R4. Um desses resistores, na verdade, é um potenciômetro, que é um cara que você consegue controlar a resistência. Mas isso daí você deve ver na aula só de ponte de Wheatstone, porque a gente só vai aplicar a ideia aqui. O que é que acontece? Quando essa ponte está em equilíbrio, tá? Vou botar aqui, ó, em equilíbrio, a corrente que passa pelo galvanômetro é nula. Ou seja, ele não acusa leitura de corrente, então a ponte está em equilíbrio. E aí vale a relação do produto cruzado das correntes. R1 vezes R4 deve ser igual a R2 vezes R3. Tudo bem? Vale essa expressão aqui. Bacana. Agora, bora pensar no seguinte. Quem é R1 para essa situação, né? Para a situação desse circuito. Ou seja, quando você fixar aqui a chave S em alguma posição, R1 vai ser a resistência da lâmpada 1. Então, bora calcular aqui R1, ó. Da primeira lei de Ohm, a resistência é a tensão dividido pela corrente. A tensão na lâmpada L1 é 6 e a corrente é 1,5. 1,5. Tá? 6 dividido por 1,5 vai dar 4 amperes, perdão, 4 ohms de resistência, tá? E aqui na lâmpada L2, a resistência vai ser U2 por I2. A tensão U2, ela é 12 e a corrente também é 1,5. Logo ao dobro, né, da resistência R1, ou seja, 8 ohms. Então você já sabe o valor desse cara aqui em cima, tá? Que é 4. Vou até mudar aqui. Aqui é 4 ohms. E o R2 é 8 ohms. Ok? Você já sabe cada termo o que é que ele significa. E o valor agora é de R1 e R2. Só que a gente não sabe ainda o valor lá embaixo no fio resistivo, que vai ter R3 e R4. Mas substituindo isso aqui na expressão, a gente vai ter o seguinte, ó. 4 vezes R4 é igual a R2, que é 8, vezes R3, tá? Portanto, R4 vai ter que ser o dobro de R3, né? Dividindo aí essa igualdade por 4. Então, a gente vai ter a seguinte proporção. A resistência do fio 4 deverá ser o dobro da resistência do fio 3. E você lembra que a resistência ela é proporcional ao comprimento, né? Então, isso vai ocorrer justamente se você conectar a chave S na posição B. Porque, veja, aqui você vai ter
um certo comprimento. Aqui você tem R3. E aqui eu vou colocar de vermelho para diferenciar. Aqui você vai ter o dobro de comprimento, R4. E isso vai garantir a nossa necessidade aqui, né? Que a gente adquiriu a partir da ponte de Wheatstone. Então isso vai confirmar, vai ser a única possibilidade que garante que R4 vai ser o dobro de R3. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra B, tá? Gabarito B. Ok, pessoal? Então essa questão ela precisava que você tivesse conhecimento de ponte de Wheatstone e das leis de Ohm primeira e segunda, ok? Questãozinha extremamente interessante e necessária aí para o seu treinamento, para a sua preparação para o próximo Enem. Tá bom? Se você gostou dessa resolução, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos para a próxima. A gente está quase acabando o Enem 2024. Vamos embora!